Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alves. Vamos a um novo tema, o mundo grego. Espero que vocês gostem. Vamos estar trabalhando esse tema. Só um minutinho. O mundo grego. A Grécia, o berço da civilização ocidental. Isso mesmo, aí tem uma imagem, né? Imagem bem bonita. Períodos da história grega. Pré-homérico, século 10 a 12 a.C. Homérico, da chegada dos dórios no século 12 ao século 8 a.C. Arcaico, século 8 a século 6 a.C. Clássico, século 5 a século 4 a.C. Período helênico, século 3 a 2 a.C. Então, é a história dividida aí em períodos, bem? Aí tem um mapa, né, da formação da Grécia Antiga, há mais ou menos 800 anos antes de Cristo, das origens do período homérico, século 20 a século 8 a.C., na Península Balcânica, vamos ter a chegada dos povos indo-europeus, por volta de 2500 a.C., aqueus, jônios, eólios e dórios, as primeiras civilizações gregas cretenses e micênicas deixaram, porém, um legado para a civilização grega posterior. Crenças religiosas, código de honra, língua, mitos e lendas. A destruição da civilização micênica levou ao retrocesso dessa civilização, entre os anos de 1200 até 800 a.C., o desaparecimento da espécie. Aí tem uma árvore genealógica dos deuses gregos, vocês podem estar reparando, observando, olhar com bastante detalhe. O período homérico, ou organização social em clãs, dos gêmeos. Base histórica, Ilíada e Odisseia, de Homero. Fortalecimento da aristocracia, substituindo o poder dos reis. Economia voltada para a subsistência. Enriquecimento de uma elite proprietária de terra. Instituição da monarquia e uma assembleia de guerreiros. Surgimento das primeiras cidades, tá? Período arcaico, século 8 a século 6 a.C. Período de intensas transformações. Crescimento demográfico, a concentração de terras férteis nas mãos de grandes proprietários, a escravidão por dívida, expansão territorial, atividade comercial, surgimento da moeda e da escrita. Expansão territorial grega, aumento da população e a falta de terras para a agricultura, criação de colônias na costa do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, aparecimento de mais de 1000 póleis na Grécia, destaque para a cidade-estado de Atenas e Esparta. O mapa, né, da colonização grega, mais ou menos em torno de 750 a 550 a.C. Período clássico, século 5 a século 4 a.C. Atenas, fundada pelos jônios, no centro da planície da Ática. Terra pouco fértil, vocação que eles tinham para o mar, marítima, comercial. Sociedade, cidadãos eupátritas, aristocracia, georgóis, camponeses e artesãos. Não cidadãos, metecos, que eram os estrangeiros, e mulheres e escravos. A evolução política de Atenas, monarquia, oligarquia, tirania e democracia. A divisão social em Atenas. Nós vamos ter cidadãos. A categoria deles eram formados pelos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Calcula-se que no século 5 a.C. havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas, do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terras. Todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Metecos eram estrangeiros que não tinham o direito de participar da vida política, nem possuir terras. Dedicavam-se a atividades como o comércio e o artesanato. Já os escravos, constituídos de prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, não possuíam direito à participação política e trabalhavam do artesanato ou no artesanato, nas tarefas domésticas, nas minas e na agricultura.
Da oligarquia à tirania. Rebelião do povo contra o poder é o pacto. Na oligarquia do século VII a.C., surgem os legisladores juristas que promoveram reformas sociais entre os séculos VII e VI a.C. Cancelamento de dívidas, fim da escravidão por dívida entre cidadãos atenienses, fez mudanças políticas no exercício do poder. Pisistrata, espias, esparcos, principais tiranos que governaram Atenas pela força e utilizavam do apoio popular para governar de forma autoritária. Da tirania à democracia. Clístenes chegou ao poder pela via popular e transformou eclésia, que significa assembleia, em força suprema da vida política ateniense. Criação do ostracismo como instrumento para defender a democracia. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, além de ampliar também o Conselho, de 400 para 500 encarregados de preparar as leis. O século de Péricles, século V, consolidação da democracia, criação dos tribunais populares e mistoforia. Aí está a democracia ateniense, né? Com a forma que seria, né? O modelo, o esquema que é. Então, dá uma analisadinha, os tribunais compostos aí por 31 magistrados, encarregados de julgar os crimes mais graves. A eclésia, que significa a Assembleia, que era os órgãos central de democracia ateniense, responsável por discutir e aprovar todos os assuntos civis, militares da polis ateniense. Nós vamos ter também esses outros esquemas, então a sociedade vai estar dividida, então vai estar a forma da democracia ateniense, dá uma olhadinha, veja, analisa. Esparta, sociedade aristocrática de base agrária, constituída pelos dórios. Educação voltada para a guerra e baseada no trabalho sérvio dos ilotas. A formação dos soldados começava a partir dos 7 anos. Mulheres também recebiam treinamento físico e psicológico. Praticavam ginástica e participavam dos jogos. Podiam administrar os bens familiares com os maridos. Então, Esparta já era mais tinha uma liberdade mais em comum entre homens e a família, né? Esparta é a sua estrutura política. Diarca, os reis, funções religiosas e militares. Jerúsia, 28 anciãos, funções legislativas. Átila, Assembleia dos Espartiatas, funções eleitorais. Éfros, 5 cidadãos, funções fiscalizadoras e executivas. A divisão social em Esparta, nós vamos ter a divisão em periecos, homens livres que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos, que eram recrutados para o exercício em épocas de conflito e deviam pagar tributos. Nós vamos ter os esparciatas também, né? O primeiro lá em cima, que eram homens de mais de 30 anos, proprietários, pelo menos, de um lote de terra. Esses homens, eles podiam ter participação política em terras e escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam sua vida política ao treinamento para a guerra. E o último, os ilotas, população sérvil mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigado a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Então, a divisão dessas 3 classes aí, né? A religião grega. Os gregos eram politeístas, então eles acreditavam-se em vários deuses. Eram imortais e tinham aparência, virtudes e defeitos humanos. A religião era cívica. Cada polis, cidade, né, tinha o seu deus protetor, que promovia festas e rituais para homenageá-lo. Aí logo ao lado está a deusa Afrodite. A Era de Ouro de Atenas. Em Atenas, durante o século V a.C., a produção cultural atingiu seu momento de maior esplendor, que era conhecido como Era de Péricles. O teatro, origem nas festas,
em homenagem ao deus Dionísio. 2 gêneros clássicos, a tragédia e a comédia. Autores principais, nós temos principais autores aí, né? Esquilo, Sofócles, Eurípides, Aristófanes. Dentro da filosofia, nós vamos ter Sócrates, Platão, Aristóteles, que vão expandir as suas teorias. Já na história, nós temos Heródoto e Tucídides. Arte plásticas, escultura, destaque para Fídias, né, de 490 a 430 a.C., construtor de estátuas e monumentos. A arquitetura, na era Péricles, ocorreu a construção do Partenon, templo em homenagem à deusa Palas, Atena, e pintura, vaso e taças, cerâmica com temas do cotidiano. A Acrópole de Atenas, olha para vocês verem a imagem, né? Uma ruína da Acrópole de Atenas, na Grécia. A expansão macedônica no período helenístico, século 3 a 2 a.C. A Guerra do Peloponeso e os conflitos posteriores enfraqueceram as polis, as cidades gregas. Invasão macedônica liderada pelo rei Filipe II, no período de 338 a.C. Depois da morte de Filipe II, seu filho e sucessor Alexandre mantém e amplia a política expansionista. Alexandre conquistou diversos territórios e procurou auto-titular-se dessa forma, né, se libertador desses povos. A fusão da cultura grega com as tradições das regiões conquistadas pelos macedônicos na África e também na Ásia deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Com isso, pessoal, eu espero aí, nós vamos estar finalizando, né, o período até então aí do mundo grego. Espero que vocês aí tenham gostado e até a próxima.